Sobre tulipas e manipulação. Esse texto foi publicado pela Explica Bitcoin no dia 17 de maio de 2021. A bolha das tulipas, uma fake news de quase 400 anos. Você já deve ter escutado anedotas sobre a bolha das tulipas que teria ocorrido na Holanda na década de 1630. Reza a lenda que, conforme a Holanda se tornou uma potência mercantil, o mercado de tulipas cresceu. Com isso, a especulação explodiu e traders ofereciam preços exorbitantes por bulbos de tulipas que ainda nem haviam florescido. E então, como em qualquer outra bolha econômica, o mercado de tulipas de Amsterdã implodiu, deixando diversos participantes em ruínas financeiras. Fortunas teriam sido construídas e perdidas, famílias teriam tido seu patrimônio destruído e, até mesmo a economia da Holanda como um todo, teria sentido o peso desse colapso, impedindo a Holanda de se consolidar como uma potência ultramarina. Por mais de um século, os economistas contam essa história. Ela é tão difundida que tem até aparição em Hollywood, quando o famoso personagem Gordon Gekko mostra o quadro com a evolução do preço das tulipas e diz: "Nos anos 1600, os holandeses pegaram a febre da especulação, até um ponto onde você poderia comprar uma bela casa em um dos principais canais de Amsterdã pelo preço de um único bulbo. Eles chamaram de febre das tulipas." Só existe um pequeno problema. Nada disso aconteceu de verdade. O que realmente aconteceu? Resumidamente, a Holanda passou por uma grande mudança demográfica durante a Guerra de Independência contra a Espanha, que se estendeu de 1560 até meados de 1600. Durante esse período, as cidades de Amsterdã, Haarlem e Delft se tornaram importantes entrepostos comerciais. E nesse contexto, por exemplo, a Holanda invade o Brasil e estabelece a ocupação de Pernambuco entre os anos 1630 e 1654. Esta expansão comercial trouxe enormes riquezas para a Holanda, que era comandada principalmente por uma oligarquia urbana com laços com os comerciantes navais. Esses comerciantes navais trouxeram novas ideias e grande quantidade de dinheiro, ajudando a revolucionar a economia holandesa a partir do final do século XVI. Conforme as interações econômicas foram se modificando, as interações sociais e os valores culturais também foram sendo alterados. O contato com mundos distantes gerou um aumento de interesse no estudo da história natural e um fascínio pelo exótico na classe comercial. Uma das consequências desse processo, entre diversas outras coisas, vindos do Império Otomano e Extremo Oriente, eram escassos e se tornaram objetos de desejo e ostentação. Com isso, esses bens exóticos atingiam altos valores comerciais. Originalmente, as tulipas são encontradas na natureza nos vales das montanhas de Tian Shan, na região montanhosa em que as fronteiras de China, Tibete, Afeganistão e Rússia se encontram. Desde o século XI, as tulipas são cultivadas pelo Império Otomano, onde elas eram consideradas uma das flores mais refinadas e desejadas, se tornando um símbolo dos otomanos. Os holandeses aprenderam que as tulipas podem nascer de duas formas distintas: a partir de sementes ou dos bulbos que crescem a partir do bulbo principal. Um bulbo que cresce a partir da semente leva algo entre 7 e 12 anos para florescer, enquanto o bulbo proveniente de outro já floresce no ano seguinte. Como acontece com álbuns de figurinhas, selos, camisas de futebol e qualquer outro objeto de desejo de colecionadores, algumas tulipas são muito mais raras que outras e se tornaram mais valorizadas pelos holandeses. Mas os produtores ainda não compreendiam o que causava determinado padrão de coloração na tulipa, seja variabilidade genética, seja um vírus que deixa as tulipas doentes e modifica sua coloração. O que significa dizer que existiam padrões de coloração que eram mais valorizados, mas que os produtores não sabiam como gerar esses padrões. Qual a saída então? Produção em larga escala para ao acaso ter mais tulipas com os padrões de coloração mais desejados e exóticos. Quando alguém se refere ao preço absurdo que as tulipas atingiram nessa época, na realidade a pessoa está se referindo particularmente ao preço absurdo dessas tulipas especiais, de acordo com o economista Peter Garber. Todo o processo produtivo e dinheiro gasto nas produções de mais tulipas não muda o fato de que elas só florescem por uma semana, e que elas também requerem expertise para o seu cultivo, uma apreciação pela beleza e pelo exótico. É claro, dinheiro em abundância para que um luxo desses pudesse ocorrer como um fenômeno social. Basicamente, é como diversos outros luxos que a elite usa como forma de distinção social. Até aqui, a realidade e o mito andaram lado a lado,
mas aqui eles se separam. O mito diz que a febre das tulipas tomou conta de todos os estratos da sociedade holandesa por volta da década de 1630. De acordo com essa narrativa, desde os ricos mercadores e até os mais pobres campesinos entraram em uma espécie de febre de ouro com as tulipas, comprando as tulipas a preços elevados somente para revendê-las na sequência. Essa febre teria chegado ao auge no final do ano de 1636 e atingindo seu fundo em fevereiro de 1637, quando mais e mais pessoas deixaram de cumprir seus contratos de compra de tulipa nos preços prometidos, causando o colapso desse mercado. Na realidade, não haviam tantas pessoas envolvidas nesse evento e a repercussão econômica na sociedade foi pequena, afirma Anne Goldgar, professora de História Moderna na King's College de Londres e autora do livro Tulipmania, Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age. Eu não consegui encontrar ninguém que faliu nos registros históricos. Se realmente tivesse ocorrido a destruição de parte da economia, como o mito sugere, existiram muito mais registros históricos. Isso não significa que nunca existiu uma exuberância irracional no preço das tulipas. De fato, os comerciantes participaram de um frenético comércio de tulipas e pagaram preços elevados por determinadas variações de tulipa. E quando diversos compradores anunciaram que não conseguiriam pagar os preços previamente combinados, o mercado das tulipas de fato colapsou, gerando uma crise de pequenas proporções. Mas esse colapso não afetou todos os níveis da sociedade e muito menos causou o colapso industrial de Amsterdã ou de outra localidade. Então, a maioria dos comerciantes não perdeu dinheiro no ato e apenas foram informados que não receberiam pagamentos futuros. Qualquer pessoa que comprou e vendeu tulipas no papel do verão de 1636 não teve ganho ou perda real. Apenas os produtores, aguardando pelo pagamento pelas tulipas encomendadas, tiveram problemas, mas esses eram comerciantes abastados capazes de absorver a perda. Mas se a tal bolha das tulipas nunca aconteceu como o mito nos conta, como surgiu esse mito? De acordo com um artigo de Smithsonian Magazine, na realidade, os responsáveis por difundir essa versão da história serão moralistas cristãos, assim como os Amish de hoje em dia, que preferem viver num passado idílico e utópico a se adaptar à sociedade moderna, e os cristãos holandeses de 1630 também teriam se sentido incomodados com os avanços do mundo moderno. Todas as histórias exageradas da época, como comerciantes desesperados e falidos se atirando nos canais e pessoas perdendo suas casas, poderiam ser atribuídas aos calvinistas holandeses. Religiosos em geral são conservadores e preferem a manutenção do status quo. E os calvinistas holandeses estariam preocupados que o boom de consumismo impulsionado pelo mercado das tulipas acarretaria em um decaimento da ordem social. Outras referências citam também um costume holandês de cantigas de sátira que teria ajudado a popularizar a história ao tirar sarro dos traders de tulipa. Essas cantigas de sátira foram passadas adiante, até que Charles Mackay escreveu o popular livro Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, em 1841. Onde ele teria interpretado de maneira literal diversas dessas canções de sátira ou dourado a pílula e adicionado elementos sensacionalistas para melhorar a história. Mas se a bolha das tulipas nunca existiu, por que ela é tão famosa? Aqui, nós entramos no terreno da especulação e não mais nas nuances do registro histórico. Ou seja, aqui é só a opinião do autor mesmo. FUD e a manipulação das emoções como um mecanismo de controle. Você sabe o que é FUD? Se você investe ou pelo menos já se interessou minimamente pelo mundo do Bitcoin, você já foi exposto a diversas FUDs e talvez não saiba. O que é o FUD então? FUD é a sigla para Fear, Uncertainty and Doubt. Medo, incerteza e dúvida. Uma técnica de marketing que é constantemente aplicada ao noticiário financeiro, em especial no mundo do Bitcoin. Mais do que uma sigla, o FUD é uma estratégia coordenada que consiste em disseminar boatos e notícias falsas, com o intuito de criar medo, insegurança e dúvida nas pessoas. A intenção de quem espalha o FUD é modificar algum padrão de comportamento através da manipulação das emoções. Ah, mas isso não funciona comigo, você deve estar pensando. Bom, o Zuck discorda, e já vem utilizando e aprimorando essas técnicas desde pelo menos 2014. Sabe aquelas notícias que o consumo energético da rede Bitcoin vai utilizar toda a energia do mundo? Um exemplo claro de FUD.
Qualquer pessoa que já estudou um pouco o tema sabe os erros básicos que esse raciocínio implica. A principal função do FUD é influenciar a percepção das pessoas por meio de informações duvidosas, fazendo com que elas tomem decisões diferentes do que planejavam. No mundo do marketing digital, mais especificamente no copywriting, os escritores são incentivados a utilizar gatilhos mentais para captar a atenção das pessoas. As principais emoções que um copywriter quer incutir no leitor quando ele está escrevendo um texto são medo ou ganância, que são as duas reações emocionais mais básicas. Os FUD são informações miram na emoção medo para gerar uma reação específica desejada. E existem medos que são compartilhados pela maioria das pessoas do mundo, como por exemplo questões relacionadas à saúde e ao dinheiro. É justamente no medo em relação ao dinheiro que os FUDs envolvendo o Bitcoin miram. Sobre Charlie Munger e o veneno dos ratos. Você provavelmente já escutou falar de Charlie Munger, um dos maiores investidores de todos os tempos, e sócio do Warren Buffett, na Berkshire Hathaway. Ele sempre é citado como uma fonte de sabedorias e conselhos para investidores. Uma das suas principais frases é: "Mostre-me os incentivos e eu mostrarei o resultado." No mundo do Bitcoin, esta questão dos incentivos se torna especialmente importante. Qualquer bitcoinheiro com mais de 100 horas de estudo, acredite, 100 horas ainda é pouco, para começar a compreender realmente as diversas partes do ecossistema do Bitcoin, sua filosofia, história e suas implicações econômicas, políticas e sociais. Sabe que o Bitcoin existe para disruptar todo o sistema bancário mundial e separar o dinheiro do Estado. Será que os incentivos de pessoas e entidades que se beneficiam do atual sistema bancário mundial são as fontes de informações mais honestas? Então, quando o Bloomberg e o Bank of America comparam o Bitcoin com uma bolha, como na imagem abaixo, é interessante nós nos perguntarmos: quais são os incentivos desses players? Você imaginaria que a Blockbuster falando bem da Netflix? Ou a Kodak falando bem das primeiras câmeras digitais da Sony? Será que os condutores de carruagens falavam bem dos primeiros carros do início do século passado? Será que a opinião de Charlie Munger tem alguma validade? Sem levar em conta o fato dele ter 97 anos e provavelmente nunca ter ligado o computador. Acho que é o caso de usar a máxima: não aceito conselhos sobre tecnologia de alguém que não sabe nem converter um PDF. Mas, mesmo excluindo todos esses fatores ad hominem, será que faz sentido escutar a opinião de alguém que, como ilustram as imagens abaixo, sempre teve empresas do setor bancário americano, como American Express, Wells Fargo, Bank of America, Moody's e US Bancorp no portfólio? E que, mesmo hoje em dia, tem 25% do seu portfólio em empresas que estão sendo ou serão disruptadas pelo Bitcoin? De novo, você acha que a Blockbuster falaria bem da Netflix? Curva de adoção em gráficos de tulipa. Vou sintetizar aqui algo que será muito bem trabalhado em um próximo texto. Você já viu o modelo que representa as curvas de adoção de novas tecnologias? Basicamente, são várias curvas em S, com maior ou menor velocidade de adoção de acordo com a relevância da tecnologia. A adoção das novas tecnologias ocorre de maneira exponencial, o que significa que qualquer gráfico que você encontrar para qualquer uma dessas tecnologias enquanto elas estiverem em processo de adoção, será um gráfico com aparência de gráfico de bolhas das tulipas em desenvolvimento. Enquanto o Bitcoin estiver em processo de adoção e crescimento exponencial da sua base de usuários, o gráfico do preço sempre parecerá uma bolha em pleno desenvolvimento ou em um processo de correção, estourou a bolha. E se analisado sem uma compreensão do comportamento da curva de adoção de novas tecnologias, pode ser interpretado como tal. Mas isso é um erro conceitual básico de não entender a diferença entre uma tecnologia com efeito de rede e em processo de adoção em um bem de consumo facilmente replicável, sem as barreiras de entrada que os value investors como Charlie Munger e Warren Buffett tanto gostam. Um bem de consumo facilmente replicável nunca sustentará um crescimento parabólico desses, pois a oferta por ele é elástica, ou seja, é possível aumentar a produção desse bem de consumo que rebalanceia o equilíbrio entre oferta e demanda. Já no caso do Bitcoin, a oferta é inelástica, o que significa que não importa o tamanho da demanda, nunca será possível aumentar o ritmo da produção do Bitcoin e não ultrapassar o seu teto de 21 milhões. E qual é a moral da história? As pessoas sempre vão seguir seus próprios interesses e sempre terão pessoas tentando nos manipular através de FUDs diversos. Cabe a nós estudarmos e sabermos reconhecer o quão sem fundamento são esses FUDs. Como todo bom bitcoinheiro sabe, don't trust, verify.